As ações da Transmissão Paulista e da Taesa abriram em alta hoje, levemente, após o dia de ontem que caíram feio, principalmente a Isacetep, após reportar um excelente resultado, no meu ponto de vista. Ela chegou a cair mais de 3%. Se a gente olhar aqui na minha planilha de preço-teto, ambas ações estão abaixo do meu preço-teto, com margem de segurança mesmo que mínima aqui. Eu posso comprar qualquer uma das duas. Porém, todas as duas empresas passam por um momento delicado, onde elas precisam crescer, então precisam investir bastante. E, ao mesmo tempo, as duas empresas já têm dívida elevada. Então, como investir tomando ainda mais dívida, ficando com a alavancagem cada vez maior, o que acaba influenciando em um pagamento menor de dividendos? Então, isso é uma equação que todas as duas empresas estão tentando resolver nos dias de hoje. A Transmissão Paulista, a Isacetep, está em uma situação um pouco melhor, porque não está com a alavancagem tão grande, está ali uma alavancagem abaixo de 3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, enquanto a Taesa já está em uma alavancagem de 3,7 vezes por aí, chegando a 4 vezes. Ao mesmo tempo, a Isacetep, ela tem vários projetos que estão em andamento. Se a gente olhar aqui nesse relatório da BTG Pactual, aqui eles têm 15 bilhões em pipeline de investimentos, onde 10 bilhões para projetos novos em construção, seriam aqueles projetos Greenfield, onde eles ganharam leilão, né, concessões, e tem o direito aí de construir e ficar ganhando a receita anual permitida. 10 bilhões para usar nesses projetos, eles têm que investir, e mais 5 bilhões também para investir aqui em reforços e melhorias. Então, a Isacetep está com pipeline já em vista, já tem o que investir. Claro que tem os riscos e tudo mais, só que ela já tem ali onde que ela vai investir. Inclusive, eu acredito que ela nem vai participar desse próximo leilão aí que vai acontecer em breve. Então é isso, a Isacetep, ela tem uma relação dívida líquida sobre EBITDA não muito grande, não muito alta, e já tem um pipeline definido onde que ela vai investir. Então ela só precisa ficar ali equacionando os dois, investindo, pagando 75% de payout, né, dividendo, 75% do lucro ela costuma pagar em dividendo. Isso se a alavancagem não passar de 3 vezes. É uma situação que algumas casas acham que a alavancagem vai passar de 3 vezes. Porém, eu fiz até um vídeo ontem que eu vou deixar aqui nos cards, que eu mostro que existe ali uma exigência do BNDES para que a sua alavancagem não pode passar de 3 vezes. Então, a empresa ela vai trabalhar sempre com isso em vista. Então, não é só uma questão ali de dividendo, é uma questão também de exigência do BNDES que emprestou dinheiro para ela. E o BNDES se colocou em contrato ali que ela não pode passar de 3 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA, senão ela estaria ali quebrando o contrato. Essa é a condição para a prática de pagamento de dividendos, manter a dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3 vezes. Então, a Transmissão Paulista está nessa situação um pouco mais confortável. Porém, acontece que ela só paga dividendo no final do ano. Ela está com essa prática porque ela consegue maximizar ali o retorno ao acionista fazendo isso, como ela mostrou nesse quarto trimestre de 2023. A gente viu que ela lucrou 900 milhões de reais e eu não acreditava que isso seria possível, mas ela lucrou aqui 900 milhões de reais ante um quarto trimestre de 2022 de 363 e o terceiro tri de 2023 foi na faixa ali de, 300 milhões de reais, 400 milhões de reais. Ou seja, ela cresceu muito o lucro líquido de um trimestre para o outro e também considerando o trimestre de 2022 com relação a esse de 2023. Cresceu muito e no ano acabou com essa relação aqui de 107% de crescimento no lucro líquido, porque ela conseguiu aí um benefício fiscal por conta do pagamento de JCP. Então a Isacetep ela está com essa visão de só pagar um JCP no final do ano, maximizando ali a questão dos lucros com retorno de imposto de renda e também de contribuição social, porque paga o JCP, aí tem um benefício. E aí consegue maximizar o lucro, dar um belo retorno para o acionista, mesmo pagando JCP, porque é um JCP tão estúpido, na faixa de 1,4 bilhão de reais,
quero dizer, que acaba sendo aí, o líquido foi R$ 1,87 por ação, muito bom, né? Se a gente ver aqui qual foi o dividend yield, R$ 1,87 dividido ali por 26, a cotação atual, 7%. No meu caso aí, meu preço médio está abaixo de 23, então seria ali, vou colocar aqui dividido por 23, 8% de dividend yield on cost para mim. Então, tá muito bom, cara, tá muito bom esse CETEP. Mas essa questão, ela só vai pagar no final do ano, só vai ter Datacom no final do ano. Então, a gente vai comprar agora ISA CETEP, mesmo eu achando que ela está numa situação mais confortável, que a longo prazo ela vai crescer mais, apesar de que tem essa questão do RBSE. Então, a gente pode ver aqui que esse ano vai dar uma caidinha. 2024, 2025 vai ficar ali em 2 bilhões de reais, essa espécie de indenização que a empresa recebe. E em 2028, 2029 já praticamente acaba, pessoal. É uma queda brusca aqui e a empresa ela está se preparando exatamente para isso. E esse pipeline eu acho que já é bem suficiente para suprir ou chegar perto de suprir essa situação, dessa perda, vamos dizer assim, dessa indenização que a empresa recebe. Então, tem essa questão que a gente tem que ficar de olho de fato, mas eu acho que a ISA CETEP está encaminhada. Claro que existem os riscos de construção, de atraso de obra, tudo isso, licenciamento ambiental que pode atrasar, pode não acontecer, tudo isso é risco, ela tem muitos projetos aí para tocar. Porém, a gente já vislumbra o futuro da ISA CETEP, já dá para ter uma noção do que pode ser lá na frente. Pode ter um momento de diminuir o dividendo, se essa alavancagem superar 3 vezes. Tem a questão do contrato do BNDES, que não permite que a ISA CETEP supere essa alavancagem 3 vezes, mas, de repente, se ela não conseguir, pode chegar nesses níveis. Claro que sempre existe uma alternativa, né? É aquele follow-on, emissão de novas ações, a empresa pode se capitalizar ainda mais. É uma possibilidade, é claro que isso dilui um pouco, né, o lucro por ação, já que a base acionária vai ficar maior, então o LPA, lucro por ação, acaba sendo menor. Vai pegar o lucro, dividir pela base acionária, vai dar um LPA menor se você aumentar a base acionária, mas é uma alternativa para a empresa não superar a alavancagem de 3 vezes. Agora, vamos falar sobre a Taesa. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Eu estou de olho na ISA CETEP sim, mas como ela só paga dividendo no final do ano e o ano tem muita água para correr ainda debaixo dessa ponte, a gente fica de olho esperando aí alguma recomendação de uma casa norte-americana, um JP Morgan da vida, falando que venda as ações de ISA CETEP e aí dá aquela queda brusca, ou então a questão da Eletrobras vira à tona de novo, né? As ações chegarem ali nos R$22 de novo, é oportunidade de compra, a gente pode entrar pesado. Então, vamos ficar de olho na ISA CETEP. Com relação à Taesa, pessoal, vamos falar de Taesa agora. Já é uma empresa que ela pode pagar dividendos em breve. Eu fiz esse estudo aqui que até vou deixar nos cards para vocês, fiz um vídeo. E a questão é o seguinte, a Taesa está muito organizadinha, pagando dividendo todo trimestre. Se a gente entrar aqui no site de RI da empresa, o dividendo que ela pagou em agosto foi referente até o dia 31 de março de 2023. Beleza. Esse outro dividendo que teve pagamento ali em dezembro, Datacom em novembro, olha que ele foi referente até o dia 30 de junho de 2023. E teve mais um dividendo que foi referente às operações financeiras intermediárias levantadas até o dia 30 de setembro de 2023. Esse aqui foi pago agora esse ano, né? O pagamento ocorreu ali no dia 16 de janeiro de 2024. Então, ela já pagou 3 dividendos, 3 proventos com relação ao ano de 2023. E muito organizadinho, sempre tem aqui a referência com que ela está pagando. Então, vai sair o resultado da Taesa agora, no dia 6 de março, e eu acredito que pode sair mais um dividendo com relação ao quarto trimestre de 2023. Veja que no meu estudo, eu já coloquei aqui o payout que ela pagou nos 3 primeiros trimestres, foram payouts interessantes, um dividendo por ação bem legal aqui, e eu espero, pessoal, que no quarto tri ela tenha um lucro ainda maior do que ela teve nos outros 3 trimestres. Talvez igual ali ao primeiro trimestre. Por quê?
A Taesa, ela paga em função do lucro IFRS. E esse lucro ele é impactado pela questão do IGPM, porque a Taesa tem muitas concessões atreladas ao IGPM, cerca de 60%. Então a gente vê aqui, ó, que o IGPM foi muito forte ali em 2020, 2021, e isso teve aquele lucro explosivo da Taesa na época. Depois caiu um pouco, subiu um pouquinho, ficou negativo, veio muito negativo aí nos últimos meses ali, começo de 2023, final de 2022, começo de 2023, até meados de 2023. E quando chegou ali em setembro, virou um pouco, o IGPM começou a vir positivo. E os meses que vão impactar o quarto trimestre é exatamente setembro, outubro e novembro. Olha que dezembro ainda veio mais forte. O problema é que janeiro já veio fraco aqui, né? Mas enfim, esses 3 meses aqui vão impactar o lucro da Taesa no quarto trimestre. Então acredito que ele vai vir aí pelo menos superior a 300 milhões de reais. Se a gente colocar aqui no MSN Dinheiro, olha só a previsão dos caras, 69 centavos por ação. Pô, 69 centavos por ação dá um lucro muito estúpido. Veja aqui, a base acionária da Taesa é na faixa de 1 bilhão e 34 milhões de ações, então daria um lucro de 700 milhões de reais. Isso ficaria assim muito forte. Observe aqui, o dividendo por ação, se a gente colocasse um payout conservador de 80%, que a Taesa gosta de pagar acima disso, R$ 1,60 só para o quarto trimestre de 2023. Porém, eu não acredito que vai vir todo esse lucro aí de 69 centavos por ação, até porque olha como o MSN Dinheiro veio errando aqui nos últimos trimestres, né? Surpresa, 40% menos. 72% menor do que a previsão deles, 50% menor do que a previsão do site MSN Dinheiro. Então, aqui eu acho que vai ser também uma surpresa negativa, possivelmente. Mas se lucrar pelo menos metade, como foi no trimestre anterior, chegar aqui lucrando cerca de 30 e poucos centavos aí por ação, já vai dar um lucro interessante. Veja bem, a metade de 700, 350, pô, já vai dar um dividendo por ação na faixa de 80 centavos, pessoal. É muito interessante. Ficaria ali o dividend yield de todo o ano de 2023 na faixa de R$ 3,00. Qual seria o yield que a Taesa estaria pagando? Bom, um yield de 8,5%. Nada mal, né? Nada mal. Então, assim, eu tô de olho mais na Taesa nesse momento do que na Transmissão Paulista, porque minha carteira de ações, pessoal, minha carteira aí previdenciária, ela ainda é muito pequena, tem cerca ali de 40 e poucos mil, e eu quero alavancar essa carteira, eu quero que ela cresça rápido, então preciso ganhar uns dividendos assim o mais próximo possível. Se eu for investir agora na ISA-CETEP para ganhar um dividendo só lá em janeiro, pô, meu fluxo de caixa para aportes ele fica um pouco prejudicado. Se eu botar agora na Taesa e já ganhar esses 80 centavos por ação, pô, eu já posso investir ali, eu tenho 200 ações de Taesa, quanto é que eu vou ganhar? Na faixa de R$160, já me ajuda, pô. Ganhei agora, caiu na minha conta os dividendos da BBSE, mais de 300 conto, entra aí mais 160, mais os aportes do mês, a gente vai engordando a carteira. Então, eu tô mais de olho na Taesa agora do que na Transmissão Paulista. Meu preço médio em TAE 11 é na faixa de R$ 34,95. Olha só o gráfico de Taesa, pessoal. Tá caindo muito, né? Tá caindo muito aqui. A gente vai comprar aí com a faca apontando para baixo, né? É meio complicado. De repente ela pode chegar aqui nos R$ 34,33, que é esse limite aqui de cima. Pode chegar aqui embaixo, abaixo dos 33. Então, vamos ficar de olho aí. É claro que o resultado tá na porta, 6 de março. Porém, tem alguns dias até lá ainda e a gente pode monitorar essa situação. No máximo que pode acontecer com a Taesa aqui, no meu ponto de vista, ela dá uma lateralizada aqui. Eu não acredito que ela, antes do resultado, vai dar uma explodida para cima. Até porque, se sair o resultado também, ela pode cair mais se não for um resultado que agrade aí os investidores. Como foi o caso de Transmissão Paulista, que, a meu ver, tinha agradado todo mundo, porém ela caiu mais de 3% no dia. Então, cautela. A gente tem pressa, porém não estamos desesperados, né? Nossa carteira já tem ali uma quantidade boa dessas ações. Só para falar da situação que Taesa vive, da relação dívida líquida sobre EBITDA, que já está muito alta, ao contrário da Transmissão Paulista, que vai acabar ali o RBSE, na Taesa o que vai acabar são grandes contratos. Então a Taesa também vai ter uma queda de receita ali na frente.
2030, 2032, aí vai cair muita receita da Taesa. O problema da TAE 11 é que ela não tem um pipeline já de investimentos como a Transmissão Paulista tem. Então, ela está um passo atrás da Isacetep. Mas a gente vai ver aí o próximo leilão. Eu acredito que a empresa vai se mexer para conseguir aí arrematar alguns lotes. Aqui o Bradesco BBI, ele recomenda a venda das ações de Taesa e fala que ela passa por um problema difícil, que vai ter que reduzir o seu pagamento de dividendos ou fazer uma oferta de ações. Um follow-on que eu já tinha comentado que a Isacetep de repente poderia fazer também. Aqui, cara, eu estou pronto para entrar nesses follow-on, tanto da Isacetep quanto da Taesa, porque são duas empresas que eu acredito muito da área de transmissão de energia elétrica. Então, mesmo que tenha uma redução ali do lucro por ação, elas vão conseguir aí se organizar melhor, arrumar a casa, de repente ter uma relação dívida líquida sobre EBITDA menor e conseguir aumentar o payout e pagar mais dividendos. E aí o DPA, que é o dividendo por ação, pode ficar interessante como sempre foi. Foi muito legal bater esse papo com vocês aqui. Eu fiz esse vídeo de uma forma mais natural, colocando aqui a minha opinião sobre essas duas ações. Não é nenhuma recomendação de compra ou venda ou neutra, nada disso. É só a minha visão aí do que está acontecendo na Isacetep e na Taesa. E interessante que vocês podem, inclusive, escutar esse vídeo ao invés de assistir e escutar, porque eu faço de uma forma que poderia ser um podcast, onde você poderia apenas escutar, que acredito que você pegaria ali mais de 90% das informações. É isso, pessoal. Aqui nós temos uma planilha de preço teto para vocês ficarem à vontade aí para consultar como é que eu estou enxergando as ações nos dias de hoje. Eu só peço para vocês que se inscrevam no canal, ativando o sino das notificações. Um grande abraço e até o próximo.